Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma manhã, mais uma live da comunidade. Como sempre, aqui ao vivo no mesmo horário para a gente procurar as oportunidades, operar os mercados, ver o que tem de interessante. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro, e agora a gente se encaminha para a segunda semana desse mês que começou muito bem para todos nós. Hoje a gente vai seguindo a segunda-feira, então é importante a gente sempre ficar de olho no calendário econômico. Deixa eu já jogar aqui, mas já adianto que não tem notícia nem hoje nem amanhã. Então essa semana que a gente se encontra é uma semana um pouco mais lenta. Vou botar aqui this week. Não, não é aqui não. É aqui, ó. This week. Essa semana. Aí a gente vê que tanto segunda como terça não tem nada de relevante. Segunda e terça, no caso, né? E quarta a gente tem PPI saindo lá nos Estados Unidos. Quinta, o CPI. Ou seja, só dados relacionados à inflação, quarta e quinta. E sexta-feira a gente tem exatamente ali 11 da manhã saindo notícia ali do sentimento do consumidor. Beleza? Então sejam bem-vindos aí a mais uma manhã. Espero que todos estejam aí bem. Eu vivi um bom final de semana, tranquilo. E agora a gente vai para cima aí com tudo de volta para cima dos mercados, tá? Então, só vendo se está tudo certo. Só conferir aqui o microfone para ver se está configurado. É, tá tudo certo. Então, vamos aqui aos gráficos, tá? Deixa eu pegar aqui minha mesinha. Pronto. Vamos nessa. Vamos lá. Bom, a gente vai começar a nossa análise pelo euro, tá? Porque geralmente essa hora o mercado americano ainda não fez nada tão relevante assim. E o euro é sempre bom a gente acompanhar também. É um ativo que a gente também a- atua, né? Um ativo que a gente também opera. Então, vamos dar uma olhada aqui no euro como um todo. No gráfico mensal, a gente vê aí um viés comprador muito forte, por mais que o mês tenha começado tem pouco tempo. A semana passada e essa têm sido bem compradoras. A gente já está fazendo um movimento praticamente na máxima da semana passada, mas ele faz um delivery no diário e no de 4 horas que é bem bonito. Tá vendo? Ele abre capturando mínimas. Tá vendo? Isso aqui é a abertura de domingo e depois desenvolve muito bem para cima. Então, o euro subindo sem dar muita chance aí de reentrada. Acho que nem tem muito o que fazer aqui. O que eu observaria com vocês é, de repente, um possível reteste, porque o viés é comprador mesmo, a gente já renovou máximas, de repente olhar para essa máxima aqui com certo carinho, porque é a máxima da semana passada, então pode ser que a gente tenha algum tipo de resposta diferente do que seria imaginável. A única coisa que eu sublinharia aqui no euro seria isso. Acho que é isso, é isso mesmo. Depois que abriu 8,5 ali, ele só subiu, não gerou muita oportunidade de compra. Dá até um pouco de nervoso, né? Não consegui analisar tanto, mas não tem muito o que falar aqui, não. Já no mercado americano, a gente sempre começa a análise pelo mensal, subindo, semanal, muito provavelmente, desenhando o mesmo movimento. A gente já está algumas semanas nesse range aqui de negociação, então é complicado a gente trabalhar com um preço tão lateral assim. E não é que esteja lateral, né? Porque até movimentou bem, tanto que semana passada a gente pegou trade e lucrou todos os dias no mercado americano. Só segunda-feira que foi no euro. Ah, mas o que eu quero dizer é que a gente tende, quando o mercado fica muito tempo trabalhando num dealing range, né, num range, numa região de negociação, a gente tende a superestimar as máximas e mínimas, enquanto que, na verdade, elas vão ficando cada vez mais fracas e o preço se inclina cada vez mais para sair dessa região. Então, é uma observação aí que eu faria, tá? No diário a gente abriu já subindo, e o que eu percebo, né, na semana passada, principalmente, tem terça e tem movimento de sexta. Mas esses dois movimentos aqui me chamam a atenção, porque os dois chegaram muito perto de máximas e mínimas de semanas anteriores, mas não capturaram nessas regiões. Então ele faz um movimento curioso, assim, né? Ele não faz a captura, ele não finaliza aquela pernada, mas é pertinente a gente olhar, por exemplo, essa movimentação de baixa que foi feita na sexta-feira, que inclusive a gente não só antecipou, como pegou. Inclusive, dava para ter feito muita grana. A gente pegou um alvo relativamente curto e devolveu praticamente todo o movimento já, desde a abertura de ontem. Hum, hum. Deixa eu ver o diário de sexta. Aí ele fechou como um doji, né? Como o pessoal chamaria.
Então, assim, o viés aqui, olhando pelo macro, seria ainda de continuidade de alta. Olhando pelo de 15 minutos, a gente percebe a seção asiática bem presa, ela acumulou bastante. E a gente sempre fala do Acumandis, né, que é acumulação, manipulação e distribuição. A gente não pode excluir essa hipótese, tá? Porque ele acumulou aqui, faz uma captura aqui, ele pode manipular embaixo e distribuir para cima, tá? Não duvidaria de algo assim. Talvez a abertura traga essa clareza aí que até então não parece ser muito grande, né? Agora na esquerda a gente tem o de 5 minutos e dá para perceber o mercado bem preso mesmo nessa região. Não me convence tanto assim essa reação compradora, porque a gente não manipulou nenhuma mínima relevante. E foi um movimento bonito porque foi depois de 8h30 da manhã, tá vendo? Ele gera o Fair Value Gap de 8h30, que é logo o primeiro candle. Ele gera um reteste bonito e sobe bem. Inclusive gerou uma bela compra. Então vai ser a região aí de referência para a gente observar. E eu vou ter que fazer aqui um negócio. Peraí. Pronto. Então, relembrando aqui, pontuando novamente, essa aqui seria a leitura para o mercado americano, então. É um viés de alta no macro, mas eu suspeito de uma manipulação aqui embaixo ainda, porque tá muito limpo para ser verdade, entende? Então eu observo aí com certa cautela esse movimento. E agora é aguardar, já que o euro não está fazendo nenhuma formação que interessa a gente. A gente tem que esperar o mercado americano fazer algo. Então, é aquela postura bem meditativa mesmo, ficar aqui olhando para o mercado, respirando, esperando alguma coisa acontecer conforme aquilo que a gente espera. É sempre meio chatinho, né? Então vamos aí aguardando. Organizando aqui minhas telas. Pega a garrafa com tampa. O que você acha do gerenciamento? Bom dia, Gustavo. O que você acha do gerenciamento de 1% por operação, fazendo um trade por dia? Eu acho excelente, tá? 1% de risco por trade, com risco retorno, digamos, de duas, três vezes, você consegue pegar aí uma boa sequência. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, e uma coisa que eu tenho como objetivo aí, principalmente pegando essa conta financiada aí, que se tudo se encaminhar bem essa semana, inclusive eu consigo passar da fase da verificação, uma coisa que eu tenho como objetivo é toda vez que eu tomar um stop, eu dividir a mão pela metade, ou pelo menos ser mais rígido com o gerenciamento. Porque eu acho que na lógica aí de sobrevivência no mercado, isso daí é muito mais saudável. Então,
eu acho que se tu consegue, isso é muito difícil para não dizer impossível, mas se você consegue respeitar os percentuais os quais você se compromete, é quase impossível você quebrar. Eu digo quase impossível porque sempre tem alguma coisa que pode acontecer, né? Mas é quase impossível, matematicamente falando. Só que tu não pode confundir isso também com. No teu caso é difícil isso acontecer, porque tu tá arriscando 1%. Mas tem gente que leva isso do gerenciamento do risco tão a sério que acaba sendo uma pessoa medrosa operando. Então a pessoa tá ali operando, mas ela tá sempre com tanto medo de executar que ela perde as melhores oportunidades. Porque a gente que tá aqui operando, a gente sabe que a oportunidade não só aparece num horário específico, mas ela aparece e é questão de segundos para você entrar, sacou? Então, se você estiver ali muito medroso, muito. É muito difícil. É muito difícil. Mas o. Inclusive, bom dia, Lucas Astolfi. Um abraço. Muito bom dia. Isso aí é muito difícil, mas no Market Wizards, né, eles falam isso, né? Tem várias técnicas, eu acho muito maneiro isso, porque tu vê vários traders e a forma que eles lidam com o drawdown, com as fases difíceis, né? Uma delas é, tipo assim, os traders lá do livro, alguns, né? A gente tá falando aqui, mas a gente, nada disso é regra, né? Nada no mercado é regra, né? Por mais que a gente possa criar regras, o mercado por si só ele foge dessas regras, né? Mas uma das regras que eles botam lá é assim, eu entrei numa sequência ruim, e alguns, né? Pelo menos um específico, eu lembro que me tocou muito essa parte, porque era muito real. Ele acreditava mesmo que existem ciclos no mercado, ciclo que você vai fazer muita grana e ciclo que você não vai conseguir. E ele acreditava que quando ele entrava num ciclo ruim, ele tinha que diminuir a mão dele, tipo, 10 vezes e ficar operando pequeno até ele voltar a ter confiança. Então, essa quebra de mão que o Matheus Setúbal falou, é isso mesmo, cara. Só que isso é muito difícil, cara. Isso é muito difícil porque, ao mesmo tempo, agora vamos oferecer aqui um contraponto, que é sempre bom você ser advogado do diabo, né? Ao mesmo tempo, assim, digamos que você tomou um stop, você baixou um pouco a confiança. Se você consegue pegar um alvo cheio no dia seguinte, você retoma a confiança e a vida que segue. E é isso que fala no teu inconsciente ali na hora de operar. Fala, porra, e se eu entrasse com a mão cheia nesse trade aqui e conseguisse pegar um resultado bacana? Eu operava tudo que eu perdi e ficava positivo. Esse é o problema. Eu acho que é isso, pelo menos na minha percepção e na minha trajetória, né? Foi o que mais me fez quebrar conta de mesa. É pensar assim, digamos, tá? Uma mesa de. Vou dar o exemplo de 200 mil, que é a que eu peguei agora. Pega, 200 mil. Aí a conta tá em 190 mil. Ou seja, tá com US$ 10.000 de drawdown, portanto 5%. Ao invés de eu fracionar e. Até mesmo assim, se eu entrasse com 1% de risco, US$ 1.900 por trade, né? É só US$ 100 de diferença para o risco total, que seria a conta cheia, né? Se você fracionar o risco para US$ 1.900, você tá errando de qualquer forma, porque se você perde mais US$ 1.900, a sua conta vai lá para 189.800, 189.100. Então a gente está falando aí agora de um drawdown bem maior. Então tu vai ficando cada vez mais sem confiança, e o que vai acontecer é, no dia que você tomar esse stop aí de US$ 1.900, você vai operar de novo. Sacou? E tu vai falar, exatamente, é como falou o Alan, é que nem bebida. Eu não tenho experiência com álcool, mas quem tem fala isso, né? Só mais uma, não. E todo viciado fala assim, quando eu quiser eu paro. Quando quiser eu paro, meu amigo, já sabe que a pessoa tá lascada. É que nem quebrar mesa proprietária. Quando eu quiser, quando eu seguir o gerenciamento, aprova a conta. Então vai lá e aprova, pô. Não é assim, não é assim. Por mais que a gente saiba como faz, é muito difícil, cara. Então, o Ian perguntou qual que é o indicador. Eu vou até botar aqui. Esse daqui não é o que o Matheus falou, por mais que eles provavelmente surgiram aí coisas parecidas. Eita, sem querer eu fechei aqui. Eu queria, inclusive, o Carlos, acho que é o Carlos, que ele sabe mandar o link do indicador. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Adicionar alerta, deve ser isso aqui, né? Copiar. Deixa eu jogar aqui pra ver se vocês conseguem. Mandei o nome do indicador aí, ó. Já é alguma coisa. Mas eu queria conseguir mandar o link pra vocês. E eu não esqueci do mercado, não, tá? É que a gente tá esperando aqui o mercado fazer alguma coisa.
Adicionar esses indicadores favoritos. Adicionei. Eu acho que eu consigo se eu abrir meu favorito ali, peraí. É que eu não sei muito mexer no TradingView, não, cara. Fora gráfico, eu digo, né? De pegar link de indicador, coisa e tal. Aqui, ó. Favoritos. Ó. É desse Vincent 139. Tá vendo? Leia mais. Tá vendo? Só que qual que é a coisa? Se você adiciona, agora é diferente, tá vendo? É isso que eu não entendo. Mas não fica tão ruim, não. Mas fica diferente. Eu não sei porque o meu fica configurado assim. Mas eu prefiro mil vezes o meu. Eu juro que eu não sei. Sempre me perguntam e eu não respondo porque eu não sei a resposta. Onde que copia o link, Carlos? Quando abriu? Ah, tá. Faz sentido. Mas de qualquer forma, não vai sair legal. Mas de qualquer forma, eu vou fazer isso. Ó. Dessa página aqui, né? Faz sentido. Vou mandar o link aí pro pessoal. Pronto. Resolvido o problema. Vamos lá. Lembra que eu falei de acumulação, manipulação e distribuição? Eu acho que a gente acabou de ver a manipulação. Por quê? A gente pegou agora na máxima da Ásia, na máxima de Londres, que também é a máxima de Nova York, né? Renovou máxima e manipulou muito bem, tá? Então, aqui o cenário se desenha para que o mercado faça uma bela movimentação de baixa na abertura. Eu não descarto vender, por mais que não seja o meu favorito, mas pode ser uma boa ideia vender se o mercado se desenhar bem, tá? Bela leitura do Matheus aí, parabéns. Mas focando aqui, o que que eu vejo, né? Até tirei um indicador para a gente conseguir desenhar. Como essa fase aqui é a acumulação, eu vejo que isso aqui pode ser a manipulação temporária, o mercado. E agora ele veio fazer manipulação forte de verdade, que é capturar aqui embaixo, talvez até aqui mesmo, e depois distribuir para cima. Então, o que que a gente pode desenhar para observar, pelo menos ao longo da abertura? Uma possível venda, caso o mercado se desenvolva para baixo, ou esperar ele cair o suficiente para depois subir. Só que o segundo movimento é sempre mais difícil de pegar, né? Porque a gente tem que acertar na quina, assim, né? Mas a minha leitura seria essa. Ele também pode desenvolver direto para cima, por mais que eu julgue um pouco mais improvável, mas vamos ver. A gente, por mais que a gente queira prever preço, né, e esse é o nosso objetivo, no final das contas, a gente é mais reativo aqui, né? Então a gente tem que esperar o mercado fazer alguma coisa para a gente só entender a direção e conseguir pegar alguma coisa. Eu sempre gosto de jogar aqui no simulador só para eu ter um parâmetro de risco, tá? De tamanho de contratos. E para ser sincero, eu já bati metade da meta da verificação. Então eu não estou afim de arriscar tanto. Então eu vou arriscar hoje uns US$ 1.500 por aí, porque eu vou ter que operar 4 dias de qualquer forma. Então não tem por que forçar a barra. Tá? Só para eu ter uma ideia aqui do que seria a mão, mas não necessariamente essa compra que eu vou abrir nem nada assim. Inclusive, para ser coerente aqui, né? O cenário ideal para mim seria conseguir alguma venda. Primeiro fair value gap depois de 8,5 aqui. A abertura de Nova York tá onde? Tá ali embaixo também. Assim, cara, uma venda de repente aqui assim no reteste pode ser interessante. Bom dia, Pedro. Então, estamos aqui desenhando o cenário. O euro já desconfigurou, então acho que não gera nada. Se formos pegar algo, vai ser no mercado americano, que é o nosso ativo que a gente mais opera aqui, né? Eu ia falar ativo preferido, mas isso sou emocionado demais pra gente. Lucas Carvalho, uso uma boleta no MT5, calcula a mão sozinho. Muita gente já me recomendou e eu sempre, pra ser sincero, eu acho o MetaTrader meio ruim, né? Enquanto plataforma, em termos de layout mesmo. Então eu tento nem futucar muito, mas eu vou baixar isso aí. Trade e Utility Pro. O pessoal já me falou de uma outra também, que facilitaria bastante a minha vida.
Mas você baixa pelo navegador e integra lá no MetaTrader, é isso, Lucas? Bom, de novo, ó, só pra gente. Boa. Vou dar uma olhada depois. Vou até tirar uma foto aqui do celular pra eu não me esquecer do nome. Pronto. Bom, bela movimentação. A gente acabou de manipular outra máxima recém-formada. Portanto, tivemos duas capturas de máxima consecutivas. Para mim, tudo se desenha aí para que se procure por uma venda na abertura. Deixa eu até tirar isso daqui para não me confundir, que essa compra nem faz parte da minha ideia. E calcular aqui rapidão. Tá. 180? Por aí. Acho que seria isso. Tá. Bom, minha leitura inicialmente seria vender aqui no eventual reteste, porque a gente já manipulou máxima. Então, eu fico bem convencido aqui de que a venda tem mais sentido. Subiu forte, muito forte. Abriu capturando em cima. Eu acho que isso é um bom sinal se a gente quer vender, mas também pode ser que só suba. Então, vamos ficar pronto aí para mudar de ideia caso o mercado se desdobre diferente. Cara, que loucura. Deixa eu ver o de uma hora. A gente acaba de capturar nesse invertido aqui. Nossa, que coisa feia esse de uma hora, hein? Muito volátil. Mas a gente acaba de capturar nesse invertido aqui. Pode ser que ele gere uma reação vendedora. Nossa, que lapada para baixo. Agora já voltou a subir de novo, mas tinha caído muito forte. Bom, viés vendedor aí, pessoal. Minha ideia era conseguir pegar alguma venda aqui, mais ou menos nessa ideia. Eu vou tentar calcular o risco aqui de novo, porque eu fiquei meio perdido ali. Cara, pior que dá para abrir com uma mão até relativamente pesada, assim, né? Uns 200 lotes dá. Enfim, vamos aguardando aí. Tem que esperar, tá? Nada de sair clicando. Ai, ai. Por mais que isso gere adrenalina. Olha, olha, tá bem bonito para cair, hein? Essa captura aqui tá bem formatada. Meu maior desafio aqui é procurar por uma execução vendedora, porque para mim é um fato consumado que o mercado precisa buscar lá embaixo agora. Assim, eu acho relevante até essa região aqui, tá? Pra gente desenhar. Porque qualquer reteste é bonito para vender. Óbvio, não gerou nenhuma estrutura de confirmação, né? Não quebrou nenhuma mínima. Mas essa manipulação aí me chama muito a atenção. Eu adoraria ver um candle vendedor assim que desse aquela que a gente chamaria de displacement, né? Que é aquela bordoada no mercado, levasse lá embaixo. Ó, fez exatamente o que a gente falou. Fica de olho, hein? Cara, eu queria muito vender aqui, mas acho que ainda é cedo, entendeu? Eu venderia aqui, mas eu acho que ainda pode ser cedo demais e a gente acabar sendo estopado por bobeira. Mas que a minha vontade era vender aqui, era. Que bom que eu não vendi. E buscou lá embaixo, né? Ficou bem confuso isso aí. É abertura, né? A gente sabe como é que é.
Bom, não tem confirmação, pessoal, então vamos esperar. Assim, agora olhando, né, de fora, como se eu não tivesse feito nada, o, o Matheus perguntou se a manipulação já não aconteceu em Londres. Deixa eu ver aqui com calma. Mas assim, eu entendi a lógica, tá? Seria isso aqui, mas manipulação que eu digo é mais de mínima mesmo. Não aconteceu ainda. Era essa a minha ideia. Mas nada me impede também de mudar de ideia caso faça uma coisa diferente, mas eu achava pertinente a gente buscar lá embaixo primeiro. Mas pelo visto, minha tese foi por água abaixo. Pelo menos o pré-market, né? Antes da abertura, ele sugeria isso. Agora acho que já melou já. Deixa eu ver o euro. Já que o mercado americano já tá dando aquela murchada. Vamos esperar aqui. O ruim de não ter notícia hoje é que muito provavelmente esse vai ser o movimento principal do dia. E eu não acho que tenha rolado aqui uma coisa muito bonita pra gente comprar, né? Só se a gente tivesse comprado aqui, mas seria aposta praticamente, porque não tinha nada muito confirmado também não. Enfim, vamos aguardar aí e ver o que o mercado vai gerar até umas 10h50. O jogo ainda está em aberto, então vamos ver. Bom, claramente erramos aí o viés do mercado. Só saiu varrendo todas as máximas, e renovando muito bem. Portanto, subiu sem manipular mínimas. Tá vendo? Porque eu digo de manipular aqui, seria ter buscado as mínimas asiáticas ou alguma coisa assim, mas foi direto. Inclusive uma movimentação bonita, tá? Enfim, agora se torna um pouco mais complexo, mas vamos ver aí o nível de complexidade. Dependendo, pegar uma compra aqui, ó. Já que a gente até tracejou muito bem, ó, esse de 1 hora aqui invertido, dependendo uma compra aqui e um eventual reteste. Mas tem que esperar. Agora vai ser esperar aí pelo menos uns 10 minutos, que eu acho que é o tempo para o preço dar uma acalmada aí, porque agora tá disparando sem parar. E hoje é um dia que é relativamente mais tranquilo, né? Então precisa entrar em um equilíbrio aí. Bom, devolvendo bem forte agora.
Seria um belo movimento de baixa, inclusive, tá? Que o de 5 minutos ficou bem. Inclusive, ó, fica aqui uma ressalva, ó. Tá caindo exatamente no mesmo ponto que a gente vendeu na sexta-feira. Caindo bem forte, tá, pessoal? Então, fiquem ligados aí. É uma bela manipulação. Eu não assumo já que o movimento é de baixa, não, tá? Só tô apontando um fato. E eu confesso que eu fico um pouco dividido, porque ao mesmo tempo que meu viés inicial era mais vendedor, e portanto, se subiu, eu deveria procurar por vendas, eu também fico pensando nessa movimentação de 15 minutos, que foi uma movimentação estruturada, né? Querendo ou não, por mais que tenha sido rápida, ela capturou bonito aqui, mas eu acho que eu fico mais inclinado a vender mesmo. Então, ligo de novo meu alerta aqui para vendas. Aqui tem um Fair Value Gap invertido, pode ser que gere alguma coisa, ainda mais com a confluência ali do de uma hora, pode ser interessante, se tratando aí de uma abertura, essas coisas assim. Eu não abri não, tá? Tô só desenhando aqui com vocês. A gente, pelo menos, tem que esperar mais um pouco. Bom, é uma abertura intrigante, eu diria. Que é abertura de 5 minutos, né? Então, geralmente abre capturando. Quero ver como é que vai ser o desenvolvimento disso aqui. É, foi embora. Não acreditava, não. Minha ideia é, lá para umas 10h45, 10h50, ter um viés mais claro aí do mercado. E se você for parar para pensar, ele ainda pode estar capturando. Mas eu acho pouco provável. Foi exatamente naquela região que eu tinha desenhado como possível região de compra, inclusive. Mas sei lá, não me convence tanto assim. Ainda acho que a gente pode gerar aqui uma venda. Eu posso estar viajando. Acho que eu tô enviesado mesmo pela leitura inicial que fica agarrada na nossa cabeça, entendeu? Euro totalmente travado. Inclusive pode surgir uma venda aqui, mas eu acho maluquice também. Mas acho que eu fiquei enviesado aí. Tanto que dava pra ter pegado essa compra aí. Não tem nada de errado de você ficar enviesado, desde que você não erre por isso. Cara, o fato é, vamos lá. Aqui tem uma compra, tá? Caso assim quiséssemos, tá? Se a gente quisesse comprar aqui, a gente tem um embasamento gráfico aí dessa reação que aparentemente é forte. Esse é o trade mais provável, digamos assim, né? Porque é aquele que é a favor do movimento, ele não tá contra a direção do mercado. Seria uma comprinha aqui. Só fica meio ruim para posicionar o stop. Eu não abriria, não, tá? De qualquer forma, eu acho que o melhor a se fazer agora é ficar de fora e esperar a próxima reação. E sim, em tese, o que o Thiago falou faz sentido. Eu digo em tese, porque ele falou que 4 horas está rompendo resistência. Muito provavelmente ele tem um background aí de uma análise gráfica mais padrão de price action. E de fato, isso faz sentido, só que o de 4 horas ainda não fechou, ainda pode acontecer uma reviravolta. Nesse horário tem muita manipulação. Mas agora, olha esse de 5 minutos, ele se encaminha para fechar muito forte. Então, invalidou mesmo a leitura vendedora. Portanto, é justo ignorar o que eu falei.
Enfim, tô esperando aqui. Também não é nenhum crime não operar hoje. Só tá em busca aqui da melhor oportunidade. Até mesmo pra subir, eu acho que seria bacana, seria interessante ele buscar aqui embaixo. Eu acho que só fica atrativo assumir algum risco se o mercado movimentasse pra cá. Mas eu não sei, sabe? Eu acho que eu tô muito ancorado ali no preço ali de baixo pra conseguir alguma coisa. Mas essa é a minha visão. Eu acho que ali em cima a gente tá muito, muito suscetível, saca? Vamos ver como é que fecha esse de 15 minutos. Inclusive, essa reação vendedora aí é interessante. Vai fechar em 10 segundos, né? 5, 4, 3, 2, 1. Fechou agora. Cara, isso tá estranho pra caramba. Tá muito estranho esse movimento. Eu acho que a gente vai despencar até mesmo pra subir, mas ele vai manipular lá embaixo. Impressão minha. Tá parecendo o euro, né? Pô, fica indo, e voltando, indo, e voltando, indo, e voltando. Mas meu viés é esse, tá, pessoal? É conseguir pegar uma venda aqui ou esperar reagir pra comprar lá embaixo. Mas eu acredito no movimento vendedor aqui, tá? Não sei aonde executar a venda também não, entendeu? Tá tudo tão estranho. Mas eu acredito aí nessa ideia. Bom, aqui tem um Fair Value Gap a ser gerado, mas é uma região como um todo de interesse. Eu quero vender. Pegando aqui em cima, eu não descarto já executar. Vou vender com uns 130 lotes, assim, alguma coisa assim, porque eu, como eu até comentei com vocês, eu não quero sair pegando pesado. Deixa eu calcular aqui com calma, deixa o movimento ser feito aí. Eu realmente estou sem pressa, até porque o movimento não está tão confirmado assim. Então, esquece o que eu falei. Pelo menos por agora, esquece o que eu disse. Porque não gerou o Fair Value Gap que eu estava supondo que geraria. Já reagiu para cima. Portanto, a gente pode até mudar essa referência, que é um Fair Value Gap gigante aqui.
para esse daqui, que se torna aqui o ponto de continuidade de alta. Enfim, eu estou aguardando aqui um movimento que é pouco provável, né? Porque ele está contra a mão do mercado. E por se tratar de uma reversão, a gente não pode sair apostando e caçando o topo, entendeu? A gente tem que esperar alguma confirmação e essa movimentação aí que eu cheguei a desenhar a entrada, eu falei que executaria, ela era o princípio de uma reação, mas não aconteceu. Então, invalida tudo. Seguimos renovando máxima, vai fechar agora de 5 minutos, 10h50. E esse é o horário aí que começa uma janela mais relevante, assim, que o preço movimenta mais forte. Vamos ver se faz alguma coisa aí, mas bem devagar. Mas não dá pra gente também ignorar o fato de que gerou entradas, assim, né? Gerou essa compra aqui. Então gerou uns movimentos aí relativamente interessantes. Só a gente mesmo que preferiu aguardar, repousados sobre a tese de que o movimento aqui deveria ser vendedor. Que é uma tese até então rasa, né? Porque não tem nenhuma confirmação. Então é mais um achismo por conta da estrutura macro que, na minha leitura, deveria desenvolver para baixo, até mesmo para subir, tinha que capturar embaixo. Mas enfim, é bem raso mesmo, porque não tem nenhuma confirmação. E eu queria pegar a venda baseado nessa ideia aí que eu expliquei para vocês. Tá vendo? Até mesmo o movimento de alta, ele não tá tão forte assim, tá vendo? Que era para ser o principal. Tá consolidando perto dessas máximas. Isso reforça ainda a minha visão, mas espera. Slow down. Pô, tá dando aquele sono, né? Aquele sono do mercado lateral. Ó, olha a porrada. Dava para pegar vários trades nessa consolidação. Isso sim. Hum, teve essa compra aqui. Tinha outra compra aqui. Gerou muita coisa. Cara, que insuportável o euro também. Esse é o ruim do Forex. Ele movimentou muito. Inclusive, antes do horário da gente abrir a live aqui. Ele movimentou muito, muito rápido. Quem pegou a compra aqui pegou, quem não pegou já era. E foi outro que foi subindo sem manipulação nem nada. Vou dar uma esticada aqui nas costas, respirar aqui. Sugiro que vocês façam o mesmo aí, já que o mercado tá lento. Tá lento pra quem não comprou, né? Pra quem comprou, ele tá bonito.
Bom, eu tô aqui ainda. Eu só tô dando uma arrumada aqui nas coisas enquanto o mercado não faz nada. Falaram aí de uma possível venda no euro? Então, deixa eu dar uma olhada. Ah, eu acho muito cedo ainda. O mercado tá muito consolidado. Eu não faria nada aqui no euro porque ele tá muito estranho, tá vendo? Ele tá muito acumulado. Não tá legal, não. Cara, aqui eu acho que ainda há um sopro de esperança ali. Até mesmo conseguir pegar alguma coisa, mesmo que seja compra. Mas tem que esperar mais um pouco, pelo menos uns 10, 15 minutos aí. Mas a gente chega aqui num cenário onde o mais provável é nem operar hoje, mas eu queria operar, enfim. Vamos ver o que que gera aí. Eu tô esticando aqui as costas, dando uma respirada, porque geralmente quando bate muito tempo assim de mercado concentrado, tu fica mais suscetível a tomar mais decisões. Então, tô esperando justamente por isso, tá? Bom, agora eu voltei de vez. Ah, como eu falei, euro não acho viável. Aqui, como muito bem disse o Felipe, a gente já tá bem próximo das máximas de sexta-feira. Então, foi direto, cara. Foi direto e não gerou nada, assim. O que eu acho louco é que se a gente tivesse com o viés certo, né? Se a gente tivesse procurando por compras desde o começo, o que não era nem muito distante do que eu desenhei, né? Eu achava que a gente cairia para subir. Então, meu viés macro era de compra. Se eu tivesse acreditado na compra desde o início, eu muito provavelmente teria conseguido pegar um trade logo no começo e a gente estaria gigante. Só que eu acreditei mais no movimento menos provável do que no mais provável. Não acho nem que foi errado, pode ser um pouco de teimosia também. Mas às vezes isso faz bem, então, enfim. Esperar até umas 11h15, 11h20 para ver se o mercado gera alguma coisa. Estamos aqui já 1 hora analisando, esperando alguma coisa aparecer. Até então nada. 1 hora não, né? Uns 50 minutos. Aí, ó. Agora reagindo para baixo. Aquilo, assim, eu queria vender. Mas também não sei se é da maior das prudências sair procurando por venda 1 hora dessa, né? Complicado. Assim, aparentemente, sei lá. Deixa eu pegar. Tratar a sessão de Nova York como uma referência. Tratando essa sessão como uma referência, a gente percebe como a gente consolidou muito bem no meio do caminho, expandiu, voltou aqui só para capturar a liquidez 2 vezes e movimentou muito bem para cima. Eu acredito que o mais provável agora, né, numa eventual venda, que poderia vir em algum ponto mais ou menos aqui assim, seria tentar pegar o preço só até os 50% assim, para ser um trade mais curto. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito temor de que o mercado vá contra mim, porque é o trade menos provável, entendeu? Porque, enfim, esperei até agora, entendeu? Pra sair e executar um trade meio contramão. Difícil. Só se fosse pra executar, assim, aquele trade curtinho só pra pegar a reação. Vamos ver, vai abrir agora de 5 minutos? Dependendo, se pegar ali bem bonito, a gente vende, né? É, foi direto até. Mas ele tá caindo pra subir também, sabe? Tá nítido.
Vamos fazer o seguinte, a gente vai acompanhar esse movimento de baixa, como se a gente tivesse vendido, mas o objetivo, portanto, principal deveria ser procurar por uma compra, tá? Esquece essa ideia de vender, se desprende disso. Tô falando comigo mesmo aqui, tá? Esquece essa ideia de vender e procura por compras. Deixa eu desenhar possíveis regiões de compra, inclusive essa agora é uma região de compra, mas eu queria algo mais bem configurado. Essa é uma delas. Seria basicamente, para esclarecer aqui, seria essa região aqui. No de uma hora a gente pode voltar aqui nessa região, né, que é o Fair Value Gap de sexta, também pode ser uma região de compra. Querendo ou não, tem aquela região ali do de 15 minutos, né? Esse Fair Value Gap aqui que coincide. É, eu acho que o ideal era a gente esperar uma captura de mínima, tá vendo? Comprar mais embaixo. Mas tá vendo o movimento de baixo que eu falei? Mas é a captura só, né? Não o movimento, porra, a movimentação de baixa do dia. Não. Aqui, inclusive, já tem uma compra, tá? Que foi a que a gente desenhou. Não é ruim, tá? Não é ruim, não. Inclusive, pode dar super certo. Mas eu fico receoso de sair jogando compra assim, solta. Preferia pegar um reteste. Queria ver ele capturando alguma mínima. Mas reagiu bem aqui, tá? Reagiu muito bem. Bom, retestando ali, eu considero fortemente comprar. Não vejo muitas coisas contra. O único problema é realmente desenhar um movimento mais forte de baixo aqui, o que é um risco, né? Mas eu acho que faz sentido. Talvez esperar aí. Mas ele meio que já foi direto, né? Mas às vezes rola uma retração. Então, fala, Pedro, não entrei não, cara. Queria ter entrado, mas eu não. Eu tava receoso desse candle aqui tá subindo pra cair. Daí eu acabei não abrindo. Mas eu acho que ainda pode rolar um reteste. Talvez na abertura de 5 minutos aí, enfim. Mas tudo se desenha aí pra que eu não consiga pegar nada. Infelizmente. Eu não tenho nada, cara. Não, não compra, não. Faz isso não. Tá muito feio.
Pô, eu queria muito pegar essa ali na entrada. E o pior é que a cara de pegar na entrada e estopar. Que tá fazendo uma acumulação estranha. Nem na abertura, né? Pegar lá embaixo. Não, eu entendi Washington. Mas aqui tá muito feio. O preço tá na mesma região desde 10h13. Quase uma hora. Pô, perdemos aqui. Não tem jeito. Não foi por falta de chance, porque dava pra ter pegado várias compras. Só que eu demorei pra me convencer de comprar. Eu acho que o preço foi ter que ficar de fora. Ainda não acabou, pode ser que reteste lá embaixo. Mas perdemos aí, eu acho que o mais bonito. O Tinha que ter uma notícia hoje. Alguma coisa pra tirar o preço do lugar. 4 horas bem bonito, 1 hora bem bonito, 15 minutos, 30. Tudo muito comprador, tá? Minha única expectativa aqui era conseguir uma reentrada nessa compra aí. Mas bem difícil. Tá estranho, né? Ele sobe devagar só. Temos aí mais uns 10, 15 minutos aí para o mercado fazer alguma coisa. Passando de 11h20, 11h30. Aí, meu amigo, é só amanhã. Se bem que tem dia que até movimenta legal essas horas, mas não é o que eu gosto de pegar. Cara, tá estranho, né? Essa movimentação. Porque até mesmo para subir tá devagar. Tá estranho. Já nem tô tão convencido aqui dessa compra, não. Ah, mas o viés é de alta, né? Enfim, tive a impressão de que podia buscar mais embaixo. Ah, então. Acho que sobe mais ainda, Roger. Essa compra. Na verdade, não era, não. A configuração inicial, o stop era aqui. Eu que dei uma mexida aqui. Mas tá estranho. O preço tá estranho. Hum. Não sei se eu compraria se voltasse aqui, não. Acho que eu esperaria. Sei que, porra, às vezes a gente fica de saco cheio aqui de ficar esperando, esperando, mas fazer o quê? Tá estranho. Tô achando que vai cair. Acho que busca alguma mínima, sei lá.
Sei que não tá bonito. Era o que eu tinha, inclusive, pensado. Jogar uma venda aqui. Mas aí fica na contramão no mercado, também fica assim meio. Mas é o que eu cheguei a considerar jogar um trade curto, assim. Pra só pegar essa pernadinha pra baixo e que muito provavelmente vai acontecer. Seria assim, ó. Cara, não acho inviável não, tá? Pegar um- É quase que um scalp isso aí, entendeu? É um trade só pra pegar o preço capturando lá embaixo, que eu acho que é o mais provável de fazer agora. Hum, Já que, já que tem seu valor. Pegou agora no que seria entrada. Já que eu não tenho segurança de executar isso aqui, não. Muito feio. Tá doido. Vai fechar agora de 3 minutos. Abriu já caindo. Bom, fechou bonito o anterior. Talvez tenha sido captura ali em cima mesmo pra cair. Não sei, cara. Eu tô pensando em jogar essa venda aí. Ah, vai no alvo já. O pessoal abriu. Boa. Olha, parece que foi captura. Vai fechar daqui a pouco de 15 minutos. A verdade é que a gente começa a desenhar um movimento vendedor mais bonito. Vou até tirar essa compra daqui pra gente não se confundir. Tô começando a acreditar mais nessa reação vendedora. Mas ainda é muito cedo, né? Mas, enfim. Fechou agora. Acabou de abrir um novo de 15 minutos. Essa vendinha curta aí era o jogo mesmo. Era a boa. Era, era a única coisa que tinha mesmo. Pior que a gente desenhou os dois movimentos, né? Tanto de alta quanto de baixa, não pegou nenhum. Ah, eu digo agora nesse micro range aí.
mercado ficou acumulando. Difícil ainda, mas eu tô aqui esperando pra ver se eu consigo alguma coisa. É, meus amigos, acabou de ir no alvo, portanto, começo a acreditar mais no viés vendedor, que era o que eu procurava desde o começo, mas eu procuraria por uma venda curta ainda. Uma ideia de pegar um movimento aí mais leve, já que o viés macro ainda é de alta. A gente tem essa mínima aqui de 15 minutos. Eu acho que pode haver uma compra curta aí que possa gerar uma entrada legal pra gente. É minha última esperança aí do dia. Até umas 11h25, 11h30, pra ver o que que rola. Mas é hora que, pô, já, já deu boa parte do que tinha que dar. Então, toma cuidado aí pra não. Pô, pensa, né? Esperou aqui 1h20, mais ou menos. Não vamos executar qualquer entrada agora e jogar fora o tempo aí que a gente ficou batalhando pra conseguir uma boa execução. Bom, uma outra execução, seguindo essa mesma ideia, a gente pode procurar mais pra frente. Por que que eu digo mais pra frente? Porque essa região aqui seria uma boa região para vender. Se a gente viola esse fair value gap aqui, que é um invertido, portanto é um comprador, se a gente viola ele para baixo e gera uma entrada aqui, pode ser interessante aí, com uma configuração parecida, tá vendo? Mais ou menos como se desenha agora. Exatamente assim. Seria uma entrada em 795. É o que me chama a atenção agora. Acabei de vender. Tô vendido no mercado americano. Vamos ver se a gente consegue pegar esse movimento aí. Stop bem curto mesmo. Acima do último candle, sem dar muito espaço para a gente tomar uma retração. 23, vou botar em 23.807. Pronto. Portanto, meu stop é de US$ 1.500, tá? Eu tô com uma mão reduzida. Como eu falei para vocês que eu não tenho por que arriscar muito e também é um movimento mais arriscado, eu diria. Vamos ver se a gente consegue surfar bem. Desenvolveu super bem agora. A ideia é não pegar mais do que muitas vezes o risco não, tá? Muito provavelmente 762 era um alvo ideal. Vamos ver. Agora foi direto, ó. Botar o alvo em 23.762 e agora é esperar. Bom, a minha entrada ficou em 798. Tem uma defasagem ali pro MetaTrader, né? Já pegou duas vezes o risco. Vamos ver quantas vezes a gente consegue pegar. O alvo tá em 762, como eu já falei. 15 minutos tá bonito. Ficar atento porque aqui é um fair value gap, né? Então pode ser que reaja pra cima.
Tô quase zerando aqui, cara. Porque, pô, essa região aqui é muito compradora, tá vendo? É a mínima de 5 e de 15. Tem o Fair Value Gap de 15 ali embaixo. Tô segurando aqui, mas com o pé atrás. Porque meu risco né? De 1.450 dólares. Já fiz duas vezes o risco. Tô esperando porque não reagiu forte o suficiente, mas se reagiu forte o suficiente também devolvo muito, então. Vamos ver. Já vou mover o stop para entrada de qualquer maneira. Pronto. O stop tá na entrada. Mas, porra, teria um gostinho de derrota insano ser estopado na entrada depois de esperar aqui quase como um monge por uma execução. Foi bonito. Bom, eu ainda tô vendido. Meu alvo, como eu falei, tá naquela mínima ali, mas a qualquer momento eu zero. Reagiu forte pra cima de novo, mas eu acho que ainda pode dar continuidade de baixo. Pô, ficou feio agora, hein? Esperar fechar isso de um minuto aí. Mas ficou feio, ficou. Queria que fechasse lá embaixo. Aí era certeza que vai no alvo. Tô quase zerando aqui. Acabei de zerar. Fiz 1.300 dólares. Bom, não tá ruim pra um dia que a gente não ia operar. Muito provavelmente, né? Fiz, fiz 1.296 dólares. Ficou um trade horroroso, né? Fiz, uma vez o risco, né? Foi nem 1, tanto não. Foi uma vez o risco. Cheguei a bater 4.000 dólares de lucro. Mas pra ser bem sincero, eu acho que tá bom. Sacou? Foi um dia difícil aí de conseguir uma execução. E tá bom, né? Segui vivo. Agora a conta tá 6.600 positivo, então falta 3.400 para pegar. 3.400? É isso aí. Falta pouco. No mínimo tem que operar 4 dias, então também não tinha por que forçar muito trade. Isso aí. Operamos com calma aí. Conseguimos pegar alguma coisa. Não, ainda não. Tem que fazer 10.000 dólares para passar. Eu cheguei a bater 209 mil dólares na conta aqui, então quase, porra, foi o alvo já para pegar, mas não tem nem por que pensar assim, porque faltam 2 dias ainda. O lucro é teu? Não. O lucro só é seu quando você aprova a segunda fase. Daí, na primeira data de saque, você saca 80% dos lucros e recebe o reembolso. Pessoal, boa semana para vocês. A gente começou a semana bem, ao meu ver, porque foi um dia muito difícil de executar e a gente conseguiu tirar leite de pedra aí, na minha visão. Bom, eu ainda acho que pode cair, tá? Porque o de 5 minutos fez um reteste interessante justamente na região de entrada. Talvez tivesse segurado mais um pouco, mas enfim, eu não tava afim de devolver o lucro que eu tinha feito. Então foi tranquilo. Valeu, pessoal. Um abraço aí pra todo mundo. Tamo junto, Matheus. Foi muito bom mesmo, cara. Aquela conversa que a gente teve lá no privado foi muito positiva. O Matheus me deu uns feedbacks ali maneiros e, inclusive, me ajudou aí pro ficar mais calmo na frente do mercado, mais meditativo, eu diria. É isso aí. Começamos bem a semana. Fiquem com Deus. Um beijo, abraço e até a próxima.